Boa noite, professores e professoras do Sinduema. Aqui é o professor Bruno Rogens. Passar aqui os informes para vocês da reunião que tivemos hoje na reitoria da universidade, resultado do movimento, da mobilização que fizemos na semana passada, juntamente com os estudantes, professores substitutos. A reunião ela começou às 11 na sala da reitoria. Estiveram presentes eu, o advogado do sindicato, o advogado Antônio Carlos, pelos estudantes a Josevânia do DCE, o Maitan do CA de Filosofia, o Marcos, estudante de Filosofia, pela reitoria o reitor Gustavo, a Fabíola da PROG, a Marília da PROXAI, a Cristiane da Superintendente de Concursos, a Dolores e a Gorete. Os nomes aqui podem estar um pouco errados, eu anotei direito, foi bem rápido, a gente pode corrigir depois aqui. A reunião começou às 11 e terminou às 13h30, mais ou menos, 2 horas e meia de reunião. Eu vou passar rapidamente os pontos que foram discutidos e alguns encaminhamentos. E a gente continua a discussão nos espaços do Sinduema, lá no WhatsApp ou nas assembleias que a gente for marcar. Sobre a questão dos professores substitutos, eu fiz um relato da situação caótica, né, da situação dos professores substitutos. O reitor e a pró-reitor informaram que são 151 professores que estão na situação de impedimento de renovação de contrato, é um número bem alto, 151 professores. Eles informaram que providenciaram 62 bolsas da FAPEAD para tentar amenizar o déficit de disciplinas afetadas, né, pela interrupção da renovação do contrato desses 151 professores, além de 45 vagas de mobilidade acadêmica direcionadas às disciplinas que vão ser afetadas. Então, eles estão contabilizando aí 62 bolsas e 45 vagas, uma medida que eles colocaram como de amenizar a situação. O reitor Gustavo informou que quando assumiu a UEMA, a proporção de efetivos para substitutos era na casa de 30% para 70%. 30% efetivos, 70% substitutos, um número altíssimo. Informou que hoje essa proporção está na casa de 62% a 68% de efetivos contra 28% a 32% de substitutos. Então diminuiu. O número não é muito distante do que havíamos levantado em relação à proporção de efetivos e substitutos. A gente fez uma estimativa na casa de 40%. Ele informou aqui que está na casa dos 30%. A reitoria informou, uma coisa negativa, informou que, do ponto de vista jurídico, eles não podem fazer nada. A posição deles é de que eles não têm condições de tomar nenhuma decisão no sentido de retomar a renovação dos contratos. O que eles encaminharam é de que eles vão tentar amenizar os impactos para esse semestre e, a partir do próximo semestre, quando se encerra a vedação, que é com a posse dos novos eleitos, do governador, no caso eleito, em janeiro, 1º de janeiro, a partir disso aí ele providencia os novos contratos de substituto para resolver a demanda que vai estar bem alta. Então não pode fazer nada em função da lei eleitoral. E aí, em relação à situação que a gente circulou aqui do Sindues, ele diz que é uma situação específica, porque lá existe uma legislação que flexibiliza e permite essa renovação. Eu estou em contato com a professora presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Estadual do Ceará, a professora Virgínia, e eu quero exatamente saber dela qual é a situação lá, para eu passar esse informe para vocês. Sobre a remuneração da titulação dos professores, o reitor informou que eles já haviam proposto anteriormente uma mudança na lei de contratos temporários, exatamente para permitir a remuneração por titulação ou uma gratificação específica para os substitutos, que pudesse cobrir esse déficit de remuneração. Uma informação que está colocada aí que o governo do Estado, quer dizer, uma proposta de alteração que a UEMA apresentou ao governo do Estado, para que o governo do Estado possa apresentar para a Assembleia Legislativa. Aí na parte encaminhativa, a nossa assessoria jurídica recomendou que os novos contratos de professores substitutos apresentem uma cláusula que estabelece a renovação automática da renovação.
para que isso não fique dependendo de um ato de renovação. E caso não haja necessidade de renovação, haja uma informação expressa da reitoria pela anulação do contrato. Então a renovação ficaria automática, não precisaria de atos. O nosso sindicato, o nosso advogado informou que é um modelo que funciona, está funcionando na rede municipal, se eu não me engano, que ele informou, e que foi acatado pela reitoria a sugestão para que eles analisem dentro dos departamentos jurídicos e aí, técnicos da administração. Outra sugestão foi para que nos editais também, a redação dos editais, apareça uma correção, uma mudança, uma modificação em relação ao número máximo de disciplinas que os professores devem lecionar. Não, na redação atual, informa que é no mínimo 2 disciplinas, então é de 2 disciplinas para cima. A gente sugeriu que fique claro na redação que o número de disciplinas que os professores lecionam por semestre seja de 2, tanto no semestre normal, quanto no semestre, no período normal, quanto no período de férias. Isso fique claro, isso fique estabelecido no edital. A reitoria acatou também, que vai encaminhar para análise dos setores competentes da administração. Então, sobre os professores substitutos, acho que foi uma pauta que foi uma das mais prejudicadas, acho que não houve tanto avanço por parte da reitoria, mais em relação a informações que eles passaram, e eu acho que cabe a gente continuar a mobilização, continuar a nossa elaboração aqui de dados, também para formular uma posição jurídica. Em relação ao nosso sindicato, por exemplo, a gente tem uma posição já de que alguns direitos de remuneração constitucionais eles já são passíveis de questionamento jurídico. Então, caso exista professores substitutos que não recebam férias ou o 13º, há uma garantia jurídica de que esses direitos podem ser garantidos. Já outros, em relação, por exemplo, à titulação, o advogado está aguardando para fazer análise da legislação, para saber se é possível fazer alguma coisa. Aí, no ponto sobre concursos públicos, foi mais um informe e uma informação que eu acho que é positiva, é válida, de que no ano que vem existem 92 vagas previstas para que a UEMA nomeie professores. Então, 92 vagas de concurso público de professores que podem ser nomeados no ano que vem. Sendo que 13 professores já estão aprovados e não aguardando nomeação. Então, vai para 92 com 13, mais de 100 professores nomeados no ano que vem. O que o reitor colocou é de que isso não garante, se todas essas nomeações forem feitas, isso não garante que a proporção de substitutos e efetivos ela diminua, porque há uma dinamicidade aí na questão da demanda. Muitos professores às vezes saem, pedem para afastamento, ou professores morrem, então sempre há uma demanda, né, por mais professores temporários. E que na gestão do Gustavo foram 182 professores nomeados, né? A política recente de nomeação de professores na UEMA. Então, sobre concursos públicos, tem esse indicativo de 92 vagas de concurso público para serem realizados no ano que vem. Sobre a participação dos conselhos superiores, em relação à participação do Sinduema nos conselhos superiores, nós relatamos a situação legal, a situação política e a situação formal do nosso sindicato como uma seção sindical legalmente constituída e em vigência com a sua legalidade toda estabelecida como seção sindical do ANDES, do Sindicato Nacional, com uma carta sindical em vigência e com a legalidade e a legitimidade de execução dentro da jurisdição do Maranhão, para representar os professores das universidades públicas estaduais. O reitor apresentou como sugestão que o Sinduema formalize um pedido ao Consum, pedido formal ao Consum, para que, junto com os documentos legais do Sinduema, para que o Consum delibere sobre mudanças no Estatuto da UEMA, para incluir o assento do Sinduema nos conselhos superiores. A próxima reunião do Consum vai ser em novembro. Então eu vou encaminhar esse envio dessa documentação com esse pedido formal para que o Consum possa deliberar sobre a alteração do Estatuto da UEMA, incluindo o assento do Sinduema. É uma medida que eu acho que é razoável, é uma medida ela está no campo de uma medida administrativa, não é uma medida judicial,
e é uma medida que é fruto de um entendimento que nós tivemos ali em comum. O reitor colocou expressamente que não vê problemas, não vê óbices em relação à participação do Sindoema nos conselhos. Eu achei essa posição importante. Em relação à vaga dos estudantes, a Josevânia fez um relato sobre a situação do DCE, a situação atual do DCE, a situação política e formal do DCE, o processo que levou à reorganização da gestão temporária do DCE, a realização de uma assembleia, e colocou que solicitou apoio da reitoria para que a reitoria apoie a realização de um congresso dos estudantes da UEMA, para que nesse congresso seja eleita uma nova diretoria, agora permanente, do DCE, e também seja realizada uma modificação estatutária do estatuto do DCE, para que ele se atualize, se modernize. Ela diz que o atual estatuto é muito engessado, porque é um estatuto de 2010, e eles sentem a necessidade de renovação. E que, então, sobre a formalização do DCE, ficou esse compromisso da reitoria a colaborar com esse processo de formalização e de apoio ao processo de Congresso dos Estudantes da UEMA. Foi decidido também que a indicação dos estudantes para os conselhos superiores seja feita, na verdade, o reitor informou, o reitor e a pró-reitora de assuntos estudantis, aqui nesse caso foi a professora Marília, que o processo de indicação é feito por uma eleição organizada pela pró-reitoria, que pode ter participação dos estudantes, e que essa eleição dividida por centros, né, da UEMA, proporcionais em relação aí aos campos do interior também, elejam, né, os estudantes que vão integrar o conselho universitário. Então, o que foi entendido, o que foi acordado é que vai se formar uma comissão entre estudantes e pró-reitoria de assuntos estudantis para acertar uma data e a organização dessa eleição. Então, do ponto de vista dos estudantes, essas duas medidas, né? A realização do CUEMA, do Congresso de Estudantes da UEMA, e a realização da eleição para a indicação dos estudantes para os conselhos superiores. E também foi colocado nesse ponto também a situação da sede do DCE. A sede do DCE está abandonada, existe um problema de segurança ali, um problema que diz respeito à segurança pública, vamos dizer assim, em relação ao prédio atual do DCE, ele está abandonado, e, na verdade, não está abandonado, os estudantes falam isso, os estudantes não gostaram. Ele está numa situação, vamos dizer assim, em que há uma situação, um problema de segurança ali, em relação à questão do prédio. Isso incomodou muito o reitor, demonstrou que ele ficou muito incomodado com essa situação, e de que é preciso responsabilidade, né, com relação ao prédio. Informou que vários órgãos da UEMA solicitaram já o uso do prédio, mas que ele, em respeito ao DCE, não cedeu e aguardava uma posição exatamente dos estudantes para saber o que fazer, e se comprometeu como indicativo a entregar na semana que vem, junto com os estudantes, numa reunião com os estudantes, um projeto arquitetônico. Ele vai solicitar esse projeto lá para o departamento de arquitetura, não sei, um projeto arquitetônico de reforma, que na verdade é preciso reformar ali, fazer quase do zero, né? Um prédio quase do zero. Então é um projeto que visa contemplar os espaços de funcionamento do DCE e também de convivência dos estudantes, bem como os centros acadêmicos, que não têm espaços nos centros onde funcionam os cursos, podem funcionar ali no DCE. Então é um compromisso que foi assumido também de reforma ali do espaço do DCE. Sobre as eleições na UEMA, foi um ponto tenso, porque eu fiz uma fala muito dura em relação à série de irregularidades e de desrespeito a princípios democráticos que eu vejo, que eu vi nesses 5 anos de UEMA que eu tenho de casa. É recente, mas eu relatei coisas que eu vi em relação ao processo eleitoral. A situação esdrúxula do presidente da comissão eleitoral foi colocada como uma situação inaceitável do ponto de vista moral, político, a presidência de um professor naquela situação, e de que é uma sinalização, a posição nossa de anulação das eleições é uma sinalização política de desagrado em relação a toda essa situação. O reitor ficou bastante incomodado com a nossa posição,
repudiou todos os pontos que a gente colocou. Ele acha, por exemplo, que o calendário eleitoral é perfeito, porque ele comparou, por exemplo, com o calendário eleitoral nacional, em que o presidente da República tem uma campanha de 45 dias, e que na UEMA, que é muito menor, o tempo é hábil também. A diferença é que partidos políticos nacionais têm estrutura de campanha, têm recursos, são nacionalizados, têm uma estrutura de funcionamento regular, enquanto que as chapas aqui na UEMA são formadas para concorrer à eleição, não têm recursos, vão buscar recursos próprios, ou outras não se sabe quais as fontes de recursos. Então é muito diferente as situações. Mas estava já tarde do adiantado da hora, a gente preferiu não evitar ficar polemizando ali, porque estava muito tarde. Mas o reitor não aceitou nenhuma das posições que a gente colocou, e sobre a indicação do professor na comissão eleitoral, responsabilizou a APROEMA, disse que é a APROEMA que indicou, ele meramente de ofício apenas aceitou a indicação, e que informou que não há nenhum impedimento para que o servidor exerça suas atividades regulares na UEMA, apesar da condenação, sendo que a posição da universidade é de que a universidade não foi notificada, então não tem conhecimento da condenação do servidor. Então aí a palavra foi passada para o procurador da UEMA, que repetiu basicamente esses argumentos, colocou que não houve processo administrativo ao servidor, porque não foi provocado por nenhum órgão, era para ser provocado pelos departamentos que ele trabalha, né, curso, direção de centro e tal, mas não foi, e que em função disso eles não puderam fazer nada, porque esse processo tem que ser provocado por algum órgão, e assim ficou. Como era um ponto mais político, não tão administrativo, a gente encerrou as falas ali, porque ficou claro para todos nós as posições divergentes que temos em relação à garantia de princípios democráticos existentes na UEMA. De maneira que foi uma reunião, eu acho que, em certo sentido, produtiva e respeitosa, no sentido de que entendemos que podemos construir um espaço comum de diálogo, de discussão sobre as questões da UEMA, mesmo tendo divergência sobre a leitura da realidade do que acontece na UEMA. Então, acho que nesse sentido, eu vejo como importante a realização dessa reunião, porque ela avança, eu acho que na construção de uma relação institucional que seja cordial, que seja respeitosa, que seja democrática, mas que respeite as posições independentes que o nosso sindicato vai construir em relação às pautas que são as pautas de defesa de interesses dos direitos dos professores. Eu acho que é isso, eu vou mandar aqui por escrito também, e ficou grande o vídeo, mas foi uma reunião importante. Qualquer coisa, estamos à disposição aqui no grupo do WhatsApp e também pelas redes sociais aqui do Sinduema. Obrigado, boa noite.